Então, vou desde o início aqui. Então, é importante a gente entender os espaços vazios, tá, que existem entre as partículas que vão compor o solo, tá? E para isso a gente vai definir a velocidade superficial, né, que vai depender da vazão volumétrica desse fluido na área transversal dessa coluna. O que vai ser a coluna? A coluna nada mais vai ser a área, o volume de controle ao qual a gente está analisando essa percolação do solo, tá? E a velocidade intersticial vai ser, então, a resultante dessa velocidade superficial com relação à porosidade desse teu meio de análise, certo? E essa porosidade não só vai estar associada aos vazios entre as partículas que compõem o solo, mas também de componentes existentes no solo que também apresentem porosidade, como um pedaço de madeira em decomposição, como, né, qualquer outro vegetal que, de alguma forma, esteja como que exista espaços vazios no meio dessa partícula. Então, vamos avaliar isso aqui. Um caminhão tombou, né? Então, esse caminhão tombado aqui, tá? Ele vai te promover o quê? Uma contaminação no solo. Então, o raio dessa contaminação, né? Claro, tu vai ter uma poluição atmosférica aqui, mas não é o nosso foco. Nosso foco é avaliar o solo. Então, qual vai ser o tipo de solo? São perguntas que a gente tem que fazer. Qual é a porosidade? Porque em cima do tipo de solo e da porosidade, nesse espaço aqui, nós vamos estar, então, determinando, né, tanto a velocidade superficial quanto a velocidade intersticial, certo? Então, ou seja, a direção aqui vai seguir a gravidade e, obviamente, que isso também pode ocorrer em outro sentido. Mas a gente vai estar focando na velocidade de permeação do solo verticalmente, tá? Não vamos estar nos estendendo para uma projeção lateral. Então, como é que a gente determina essa porosidade? Essa porosidade nada mais vai ser o volume de vazios, né, pelo volume de vazios mais o volume ocupado por essas partículas. Tá? Para que vocês, então, entendam um pouquinho mais, eu vou pedir para que vocês, não sei se vocês perceberam, mas como pré-requisito desse conteúdo, vocês vão ter que fazer a leitura, tá, complementar do capítulo 10 desse livro, que é o livro que está disponível na biblioteca virtual. E, em cima disso, eu quero que vocês façam o exercício 10.1. É um exercício que trata de como, né, nós podemos determinar a fração de vazios. Tá? E essa determinação de fração de vazios vai nos dar uma noção de como nós iremos agir frente a uma realidade de derramamento de algum fluido sobre o solo. Então, num primeiro momento, o nosso foco é só avaliar o solo e o exercício da próxima aula vai ser nós avaliar a resposta de um fluido sobre esse solo, tá? Então, o que o professor quer? Que vocês façam esse exercício baseado na resolução que ele tem. Só que o que eu quero que vocês façam? Que vocês transformem a resolução desse exercício em uma modelagem em Excel, tá? Então, como que vocês vão resolver ele? Semelhante como o professor fez. Então, como é que a gente determina, né, a velocidade VT com relação, desculpa, o volume, como é que a gente determina o volume do recipiente ao qual o exercício se refere? Então, nós temos aqui um tronco cônico,
uma coluna tronco cônica, a qual a gente está determinando como volume de controle. Tá? Então, o cálculo do volume, então volto de novo aqui, ó. Veja, nós vamos ter uma dispersão no solo. Qual vai ser o volume ao qual essa área de controle, né, vai nos interessar? Então, qual vai ser o volume? Então, a gente precisa determinar esse volume. Então, um exemplo que a gente trabalha vai ser na determinação de um volume de uma coluna tronco cônica. Então, qual é a equação para calcular esse tipo de volume? Ok? Bom, tendo esse volume, nós vamos ter o volume total, e a partir do volume total a gente determina, então, os espaços vazios, tá? Quais são as equações que a gente vai utilizar? As equações que foram apresentadas aqui, ó. Essa aqui é a equação para porosidade, o VT é o volume ao qual a gente vai achar, né? O ρ, que é a massa específica da partícula, a quantidade de partículas que existe, a massa de partículas. Então, tudo isso, pessoal, eu estou fazendo em escala micro para quando a gente for trabalhar num exemplo de um derramamento de querosene sobre o solo, a gente consiga, então, visualizar como é que se calcula o volume, como é que se avalia a massa específica da Terra, né? Tudo isso a gente precisa para poder fazer essa determinação. Mas eu preciso que vocês exercitem e façam essa leitura, que é uma leitura bem simples, para que vocês consigam, né, ter performance em cima do nosso próximo desafio, que daí vai ser trabalhar com o fluido percorrendo sobre esse meio poroso e depois estar associando essa teoria com uma prática, que seria, então, de um caminhão tombado e como ocorre essa percolação desse fluido sobre o solo. Ok? Então, deixo aí vocês para realizar o TDE.